Não uma tempestade qualquer, um furacão de categoria 5, com ventos a 300 km por hora, varrendo uma planície onde estão espalhadas todas as peças de um Boeing 747. Porcas, parafusos, turbinas, cabos elétricos, assentos, janelas, painéis de controlo, 6 milhões de componentes individuais espalhados por quilómetros. Qual é a probabilidade de que, quando a tempestade terminar, todas as peças estejam montadas, aparafusadas nas posições corretas, os circuitos ligados, o combustível no lugar certo e o avião esteja pronto para voar? Mas aqui está o problema. Segundo os cálculos de vários matemáticos e bioquímicos, essa probabilidade, a do furacão montar o avião, é astronomicamente maior do que a probabilidade de a vida ter surgido por acaso a partir de moléculas aleatórias numa sopa química primitiva. Não é uma metáfora para simplificar, é uma comparação matemática que alguns dos maiores cientistas do século XX fizeram e que não conseguiram refutar. A vida não é um acidente, é uma equação impossível que, de alguma forma, foi resolvida. E até ao final deste vídeo vais perceber porque é que a probabilidade de a vida surgir por acaso é um número tão pequeno que nem tem nome. Vais perceber porque é que 2 astrofísicos britânicos, que não eram religiosos, que eram céticos profissionais, chegaram a uma conclusão que os próprios chamaram de perturbadora. E vais perceber porque é que a física do universo parece estar calibrada com uma precisão tão absurda que qualquer engenheiro olharia para isso e diria: isto foi planeado. Se te interessam questões sobre a origem da vida, a matemática da existência e o que a ciência diz sobre a fronteira entre o acaso e o propósito, subscreve. Aqui transformamos as ideias mais complexas sobre a realidade em algo que não consegues esquecer. É provável que já tenhas ouvido a história. Há cerca de 4.000 milhões de anos, a Terra era um planeta jovem e caótico. A atmosfera era diferente, sem oxigênio livre, cheia de metano, amônia, hidrogênio. Os oceanos eram quentes, havia vulcões por todo o lado. Raios rasgavam o céu constantemente. E algures nessa mistura, nessa sopa química primitiva, algo extraordinário aconteceu. Moléculas simples colidiram, combinaram-se, formaram estruturas mais complexas. E dessas estruturas surgiu a primeira molécula capaz de se copiar a si mesma. A primeira forma de vida. É uma história bonita, limpa, satisfatória. Há apenas um problema. A matemática não funciona. Pega numa proteína simples, não uma proteína complexa, a mais simples que ainda consegue desempenhar uma função biológica. Essa proteína é feita de aminoácidos ligados numa sequência específica. Uma proteína funcional típica tem entre 100 e 300 aminoácidos. Cada posição na cadeia pode ser ocupada por qualquer um de 20 aminoácidos diferentes. Para que a proteína funcione, os aminoácidos têm de estar na ordem certa. Não aproximadamente certa, exatamente certa. Como um código de cofre, onde cada dígito importa. Então, qual é a probabilidade de uma proteína funcional surgir por acaso? Pega numa proteína de 100 aminoácidos. 20 possibilidades para cada posição. Isso dá 20 elevado à potência 100 sequências possíveis. Um número com 130 zeros. Para teres uma ideia do que isso significa, o número de átomos em todo o universo observável é aproximadamente 10 elevado a 80. O número de segundos desde o Big Bang é cerca de 10 elevado a 17. A probabilidade de uma única proteína funcional surgir por acaso, sem seleção, sem guia, sem direção, é 1 em 10 elevado a 130. Isto é perturbador, dirás tu. Mas espera, as proteínas não surgem sozinhas. Surgem orientadas por outras moléculas. Há um processo. É verdade. E aqui está onde a coisa fica realmente complicada. Para que as proteínas se formem, precisas de ADN. Para que o ADN funcione, precisas de proteínas. É um sistema circular. Cada componente precisa do outro para existir. É como perguntar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas num nível onde a resposta importa para a existência de toda a vida no universo. Francis Crick, o homem que co-descobriu a estrutura do ADN, Nobel de Fisiologia, um dos maiores biólogos do século XX, passou anos a tentar resolver este problema. E em 1973 escreveu algo que chocou a comunidade científica. Ele disse que a origem espontânea da vida na Terra parece ser um evento tão improvável que é quase impossível de imaginar como tendo acontecido. Isto não era um homem religioso, era um ateu convicto. Era o homem que tinha desvendado os segredos do ADN. E ele estava a dizer que os números simplesmente não funcionavam. Agora imagina que estás na cozinha, a fazer café. Mediste a água.
Ligaste a máquina. Estás à espera. Um momento completamente automático, completamente comum. Nesse momento, no teu corpo, estão a acontecer milhões de reações bioquímicas. Proteínas a dobrar-se, enzimas a catalisar, moléculas a reconhecer outras moléculas com uma precisão que nenhuma fábrica humana consegue igualar. Tudo isto sem que penses nisso. Tudo isto porque um sistema de uma complexidade absurda está a funcionar. O problema não é explicar como esse sistema funciona. O problema é explicar como começou. A vida não é um acidente. É uma equação impossível que, de alguma forma, foi resolvida. Depois de Crick, outros fizeram os cálculos e chegaram a números ainda mais assustadores. Porque uma proteína não é vida. A vida mais simples que conhecemos, uma bactéria, tem pelo menos 300 proteínas diferentes, cada uma delas funcional, cada uma delas interagindo com as outras numa coreografia que levaria uma biblioteca inteira a descrever. A probabilidade de esse sistema surgir por acaso, mesmo dado todo o tempo e toda a química disponível no universo, não é pequena, é zero para efeitos práticos. Mas os biólogos têm uma resposta para isto, dirás tu. A seleção natural, a evolução. As moléculas que funcionam sobrevivem, as que não funcionam desaparecem. Com tempo suficiente, a complexidade emerge. E aqui está o problema com essa resposta. A seleção natural funciona com sistemas que já se replicam. Funciona com vida. Mas antes da primeira molécula capaz de se copiar a si mesma, antes do primeiro passo, não há seleção. Há apenas química aleatória. E a probabilidade de a química aleatória produzir o primeiro sistema autorreplicante é um número que ninguém consegue tornar razoável. Este é o problema da origem da vida e está por resolver. Esperança. A complexidade da vida é real. O facto de existires, de pensares, de sentires, é um milagre de organização que a ciência está a desvendar camada a camada. Cada descoberta revela uma elegância maior. Ameaça. Se a probabilidade de tudo isto ter surgido por acaso é tão pequena que nem tem nome, então ou houve algo mais, algum mecanismo, alguma lei, algum princípio que ainda não entendemos, ou tivemos uma sorte tão absurda que o próprio conceito de sorte deixa de fazer sentido. A resolução. A ciência não tem uma resposta, tem hipóteses. E as melhores hipóteses, as que os próprios cientistas levam mais a sério, são mais estranhas do que qualquer coisa que vais encontrar num manual escolar. Mas a probabilidade de uma proteína surgir por acaso é apenas o primeiro número. Há um segundo, e é muito pior. Porque antes de falarmos em proteínas, temos de falar no palco onde tudo isto supostamente aconteceu, o universo em si. E resulta que o universo parece ter sido ajustado com uma precisão que faz os números das proteínas parecerem generosos. Em 1999, um astrofísico britânico chamado Martin Rees publicou um livro com um título simples, Just Six Numbers, apenas 6 números. Ele não era um homem de palavras exageradas, era o astrónomo real do Reino Unido, presidente da Royal Society, um dos cientistas mais respeitados da sua geração. E o que ele dizia naquele livro era o seguinte: existem 6 constantes físicas no universo, 6 números, que determinam tudo. A estrutura das estrelas, a formação das galáxias, a possibilidade de existir química, a possibilidade de existir vida. E esses 6 números estão calibrados com uma precisão tão absurda que se qualquer um deles fosse ligeiramente diferente, por uma fração minúscula, o universo seria completamente incapaz de abrigar qualquer forma de complexidade. O primeiro número é a força nuclear forte, a força que mantém os núcleos atômicos unidos. O seu valor é 0,007, 7 milésimos. Se esse número fosse 0,006, 6 milésimos, uma diferença de 1 milésimo, o hidrogênio não poderia fundir sem hélio. As estrelas não conseguiriam brilhar. Não haveria energia, não haveria calor, não haveria vida. Se fosse 0,008, 8 milésimos, o hidrogênio fundir-se-ia tão rapidamente que todas as estrelas explodiriam em segundos após a sua formação. O universo seria uma breve bola de fogo. E depois, nada. Pensa no que acabas de ouvir. Um número com 4 casas decimais.
calibrado com uma precisão de 1 milésimo, determina se as estrelas podem existir. E as estrelas são necessárias para que haja carbono, e o carbono é necessário para que haja vida como a conhecemos. 1 milésimo. O segundo número é a força eletromagnética. A força que mantém os eletrões em órbita em torno dos núcleos, que permite que os átomos se liguem entre si, que torna possível toda a química. Se fosse ligeiramente mais forte, os átomos não conseguiriam partilhar eletrões e não poderia existir química. Se fosse ligeiramente mais fraca, os eletrões escapariam e os átomos seriam instáveis. O terceiro número é a densidade do universo. Logo após o Big Bang, o universo expandiu-se. Se tivesse expandido um pouco mais depressa, a matéria estaria demasiado dispersa para que a gravidade formasse estrelas e galáxias. Se tivesse expandido um pouco mais devagar, o universo teria colapsado sobre si mesmo antes de qualquer estrutura se poder formar. A diferença entre estes dois cenários? 1 em 10 elevado a 60. Isto é absurdo, dirás tu. Estas são apenas coincidências. O universo é assim, e nós estamos cá porque, se não fosse assim, não estaríamos cá para notar. É o que os físicos chamam o princípio antrópico. E esta é uma objeção legítima. Vale a pena levá-la a sério. Mas aqui está o problema com esse argumento. Ele explica por que estamos num universo compatível com a vida. Não explica por que há um universo compatível com a vida para existirmos nele. Explicar que, se as leis fossem diferentes, não estaríamos cá para notar, não é o mesmo que explicar de onde vêm as leis. É como dizer que ganhaste na lotaria, porque se não tivesses ganho, não estaríamos a ter esta conversa. Tecnicamente verdadeiro, mas não explica a probabilidade de ter ganho. Voltemos ao carro. Estás a conduzir para o trabalho. Rua familiar, semáforos conhecidos, o cheiro do café que trouxeste. Automático, sem pensar. Mas considera isto. Cada molécula no teu corpo, cada átomo de carbono, cada eletrão em cada proteína, só existe porque 6 números que governam o cosmos inteiro têm os valores exatos que têm. Se qualquer um deles fosse diferente numa fração minúscula, os átomos de carbono de que és feito não existiriam. As estrelas que os forjaram não teriam existido. O universo seria vazio, escuro e inerte. O facto de estares a conduzir para o trabalho neste momento é o resultado de uma calibração cósmica de precisão absurda. Fred Hoyle era um astrofísico britânico famoso pelo seu ceticismo. Era o homem que inventou o termo Big Bang, de forma pejorativa, porque achava a teoria ridícula. Mais tarde teve de admitir que estava errado sobre o Big Bang, mas foi Hoyle quem fez o cálculo que perturbou toda uma geração de cientistas. Ele descobriu que para o carbono, o elemento essencial para a vida, se formar no interior das estrelas, tem de haver uma ressonância muito específica entre o carbono e o oxigênio a uma energia muito exata. Se essa ressonância não existisse, não haveria carbono no universo, não haveria vida. Hoyle calculou a probabilidade de essa ressonância específica existir por acaso e depois escreveu algo que ninguém esperava de um homem com a sua visão do mundo. Ele disse que um intelecto superinteligente tinha brincado com a física, química e biologia e que não havia nenhuma força cega da natureza que fosse capaz de explicar os números que se deparou. Este era Fred Hoyle, o cético, o homem que não acreditava no Big Bang, o homem que tinha passado a vida a tentar encontrar explicações naturais para tudo. E os números tinham-no convencido de que havia algo mais. A vida não é um acidente. É uma equação impossível que de alguma forma foi resolvida. Depois de Hoyle, outros fizeram os mesmos cálculos. Chegaram às mesmas conclusões. Não porque quisessem. Muitos eram ateus convictos. Mas porque os números apontavam numa direção que não conseguiam ignorar. O universo parece ter sido ajustado. A questão é, por quem? O porquê? A física tem algumas respostas. Nenhuma delas é confortável. E a mais estranha de todas, a que alguns dos maiores físicos do mundo levam a sério, transforma o problema numa direção que ninguém esperava. O que é que acontece quando pegas nestes números impossíveis e os levas até ao seu limite lógico? Há um exercício que os físicos fazem às vezes, não para encontrar respostas, mas para perceber a dimensão do problema. Pega num dado, um dado normal, com 6 faces, atira-o. Probabilidade de sair um 6, 1 em 6. Fácil. Agora imagina um dado com 1 milhão de faces.
A probabilidade de sair a face certa, 1 em 1 milhão. Agora imagina um dado com 10 elevado a 123 faces, o número que os bioquímicos calculam para a probabilidade de uma proteína funcional surgir por acaso. Atiras esse dado. A probabilidade de sair a face certa num único lançamento é tão pequena que se passasses toda a idade do universo a lançar o dado uma vez por segundo, a probabilidade de teres acertado alguma vez seria, para efeitos práticos, 0. Mas espera, isto são apenas cálculos teóricos, dirás. A evolução química real não é assim. Há processos de seleção, há catálise, há condições específicas que favorecem certas reações. E tens razão em parte. Os biologistas argumentam que há caminhos mais plausíveis do que simplesmente escolher aminoácidos ao acaso. Mas aqui está o problema com o argumento dos caminhos plausíveis. Cada caminho proposto cria novos problemas. A hipótese do mundo de ARN, onde o ARN precedeu o ADN e as proteínas, resolve alguns problemas e cria outros. O ARN é ainda extraordinariamente complexo para ter surgido por acaso. E a probabilidade de uma molécula de ARN funcional surgir espontaneamente é igualmente devastadora matematicamente. Em 1972, o bioquímico Harold Morowitz, da Universidade de Yale, fez uma análise diferente. Em vez de calcular a probabilidade de proteínas individuais, perguntou: qual é a probabilidade de que todos os componentes necessários para a célula mais simples possível, a célula mínima, se encontrem no mesmo lugar, ao mesmo tempo e nas proporções corretas, numa situação de equilíbrio químico? O número que obteve foi 10 elevado à potência negativa de 100 mil milhões. 110 mil milhões de zeros depois da vírgula, antes de chegares ao primeiro algarismo significativo. Para fazer as coisas mais concretas, se pegarmos em todo o volume do oceano e imaginarmos que está cheio de sopa primordial e deixarmos a química acontecer durante todo o tempo de vida do universo, mais de 13 mil milhões de anos, a probabilidade de que a célula mais simples surgisse espontaneamente seria indistinguível de 0. Agora, o exercício mental que os físicos temem fazer em voz alta. Se pões esses dois conjuntos de números juntos, a precisão absurda das constantes físicas do universo e a probabilidade infinitesimal de que a vida surgisse de química aleatória, o que é que tens? Tens um universo que parece ter sido calibrado para permitir vida e uma probabilidade de que a vida teria surgido por acaso nesse universo que é igualmente próxima de 0. O que é que isso significa? Há 3 respostas possíveis. E cada uma delas é, à sua maneira, perturbadora. A primeira resposta: houve um número absurdo de tentativas. Talvez o universo tenha tido condições diferentes noutros lugares, noutros tempos, noutras dimensões, e a vida só precisava de acontecer uma vez. Num universo suficientemente grande, ou num multiverso com um número suficientemente grande de universos, mesmo as probabilidades impossíveis tornam-se eventuais certezas. Esta é a hipótese do multiverso. Veremos o que ela implica daqui a pouco. A segunda resposta: há leis que ainda não descobrimos. Princípios físicos ou químicos que tornam a origem da vida muito mais provável do que os cálculos atuais sugerem. A biologia ainda está a aprender. Talvez haja algo fundamental sobre a forma como a matéria se organiza que não compreendemos. Esta é a hipótese dos processos desconhecidos. É honesta, diz, não sabemos, mas é também um cheque em branco. Diz que deve haver uma explicação sem conseguir dizer qual é. E a terceira resposta, a que mais cientistas evitam dizer em voz alta, mas que alguns dos maiores físicos do século XX eventualmente disseram: talvez a precisão não seja coincidência. Talvez o universo tenha sido planeado para conter vida. Talvez haja inteligência por detrás das equações. Não é necessariamente uma resposta religiosa. É uma resposta que a matemática, para alguns, torna difícil de evitar. Esperança. Se o universo foi calibrado para a vida, então a vida tem um lugar especial nele. A tua existência não é um acidente cósmico. É, de alguma forma, o resultado esperado de princípios fundamentais. Ameaça. Se o universo foi planeado, isso implica um planeador. E um planeador implica perguntas que a física não consegue responder. O que é? Onde está? Por que razão? Resolução. A ciência não tem resposta.
Mas tem uma ferramenta poderosa para pensar sobre o problema. E essa ferramenta aponta numa direção muito específica. A vida não é um acidente. É uma equação impossível que, de alguma forma, foi resolvida. A questão que os físicos não conseguem tirar da cabeça não é apenas como surgiu a vida. É uma pergunta mais fundamental, mais assustadora, que os números das proteínas e das constantes físicas tornam inevitável. Se a probabilidade de tudo isto ter acontecido por acaso é zero, quem ou o que fez as contas? Há uma fuga que a ciência construiu para escapar ao problema dos números impossíveis. É elegante, é matematicamente respeitável e tem um custo que a maioria dos físicos prefere não mencionar em voz alta. Chama-se multiverso. A ideia é simples na sua lógica. Se houve um número suficientemente grande de universos, cada um com constantes físicas ligeiramente diferentes, então não é surpreendente que pelo menos um deles tenha os valores certos para permitir estrelas, química e vida. Estamos neste universo precisamente porque é o único onde poderíamos estar. Os outros, aqueles onde as constantes estão erradas, onde não há átomos estáveis, onde o cosmos colapsou ou se dispersou antes de qualquer estrutura se formar, esses universos existem, mas estão vazios, sem observadores, sem ninguém para notar. O problema dos números impossíveis resolve-se multiplicando o número de tentativas até que as probabilidades funcionem. É convincente, dirás tu, e de certa forma é. Mas aqui está o preço que ninguém menciona. O multiverso não é uma teoria, é uma hipótese. E, o que é mais importante, é uma hipótese que, por definição, não pode ser testada. Se os outros universos existem, estão além de qualquer horizonte observacional. Não podemos detectar, medir ou interagir com eles. A teoria do multiverso é, em termos de verificação experimental, indistinguível de uma proposição metafísica. Em ciência, uma teoria que não pode ser falsificada não é uma teoria científica. É uma história. O físico teórico Paul Steinhardt, um dos arquitetos da teoria da inflação que está na base de muitos modelos do multiverso, passou anos a desenvolver a ideia e depois passou os anos seguintes a criticá-la publicamente. Ele argumentou que o multiverso, em vez de resolver o problema do ajuste fino do universo, simplesmente o transfere. Em vez de perguntarmos porquê é que as constantes deste universo têm os valores que têm, passamos a perguntar porquê é que o mecanismo que gera universos é ele próprio calibrado de forma a produzir universos com as constantes certas. Substituímos um mistério por um maior. É como explicar um truque de magia dizendo que há um mágico invisível. Tecnicamente resolve o problema imediato, mas não explica o mágico. Estás a caminhar. Rua familiar, passos automáticos, o peso do telemóvel no bolso. Um momento sem conteúdo. Mas imagina por um momento que, em cada universo paralelo hipotético, existe uma versão diferente desta rua. Uma onde as leis físicas são ligeiramente diferentes. Uma onde o carbono não é estável. Uma onde os átomos não existem. Uma onde não há nada. O multiverso diz: estás nesta rua, neste universo, porque é o único onde podes estar. Mas não diz quem construiu a rua. A vida não é um acidente. É uma equação impossível que, de alguma forma, foi resolvida. E o multiverso, por mais elegante que seja como fuga matemática, não resolve a equação. Multiplica o número de tentativas. Não explica por que é que as tentativas são possíveis. Há outra fuga. Mais antiga, mais ousada e proposta por um dos homens que menos esperaríamos. Recuemos a Francis Crick. Já o conhecemos. O co-descobridor da estrutura do ADN, Nobel de Fisiologia, um dos maiores biólogos do século XX. O homem que disse que a origem espontânea da vida parecia quase impossível de imaginar. Crick passou anos com esse problema. Não o deixou em paz. Fez os cálculos, reviu-os, pediu a outros que os revisassem. E em 1973, juntamente com o astrofísico Leslie Orgel, publicou um artigo numa revista científica respeitada. O artigo propunha uma solução. E a solução era esta. A vida na Terra não surgiu na Terra. A teoria chama-se panspermia dirigida. A ideia não é apenas que a vida viajou pelo espaço em meteoritos ou poeira interestelar. Essa versão, chamada panspermia, é razoavelmente respeitável e tem evidências que a suportam. A versão de Crick ia mais longe.
Ele propunha que a vida na Terra foi deliberadamente enviada por uma civilização inteligente de outro planeta. Que, algures na galáxia, há milhares de milhões de anos, existia uma civilização suficientemente avançada que tinha resolvido o problema da origem da vida, de uma forma ou de outra, e que tinha enviado os ingredientes básicos para outros planetas numa nave espacial não tripulada. Um Nobel de Fisiologia a propor que fomos criados por alienígenas. Dirás tu, isso não é ciência, é ficção científica. E aqui está o que Crick diria em resposta. Preferes isso à alternativa? Tens uma escolha entre duas hipóteses. A primeira é que a vida surgiu por processos aleatórios, com uma probabilidade que os próprios cálculos mostram ser indistinguível de zero. A segunda é que a vida foi projetada e enviada por uma inteligência. Nenhuma das duas é confortável. Mas qual delas é mais compatível com os números? A proposta de Crick foi amplamente ignorada pela comunidade científica. Não porque fosse logicamente impossível. É compatível com tudo o que a física e a biologia conhecem. Mas porque resolvia um problema criando um problema maior. De onde veio a vida no planeta de origem? Se a vida na Terra foi enviada por alienígenas, como surgiu a vida nos alienígenas? A panspermia dirigida empurra o problema para trás, no tempo e no espaço. Não o resolve. A menos que os alienígenas também tivessem sido criados por alguém, e esse alguém por alguém, até chegarmos a uma origem que não tem explicação em termos de processos naturais. O que Crick estava realmente a fazer, consciente ou inconscientemente, era seguir os números até onde eles o levavam. E os números levavam a uma conclusão que a biologia do século XX não estava preparada para aceitar. Que em algum ponto na cadeia da existência, a vida não surgiu por acaso, que foi projetada. Há um momento nesta história que poucos conhecem. Anthony Flew era o filósofo ateu mais famoso do século XX. Não o ateu comum, o ateu de referência. O homem cujo artigo de 1951, Teologia e Falsificação, era leitura obrigatória em todos os departamentos de filosofia do mundo anglófono. O homem que tinha dedicado a sua carreira a argumentar que não havia razão para acreditar em Deus. Em 2004, aos 81 anos, convocou uma conferência de imprensa. Ele disse que tinha mudado de ideias. Não porque tivesse tido uma experiência religiosa, não porque tivesse lido as Escrituras, mas porque tinha passado os últimos anos a estudar a biologia molecular, a complexidade do ADN, a maquinaria das células, os números que os bioquímicos tinham calculado sobre a origem da vida. E concluiu que a inteligência tinha de estar envolvida. As suas palavras exatas foram: ADNA research has shown, by the almost unbelievable complexity of the arrangements which are needed to produce life, that intelligence must have been involved in getting these extraordinarily diverse elements to work together. O ADN, disse ele, era demasiado complexo para ter surgido sem inteligência. O ateu profissional mais famoso do mundo mudou de ideias por causa da biologia molecular. Não por razões emocionais, não por razões culturais, por causa dos números. É significativo, dirás tu, mas não é prova. Um filósofo a mudar de ideias não é o mesmo que a ciência a resolver o problema. E tens razão, absolutamente. A mudança de ideias de Flew não resolve a questão da origem da vida, mas é um sinal de algo importante, que os números, levados a sério por pessoas que não têm nenhum incentivo para chegar a conclusões teístas, levam a lugares inesperados. A vida não é um acidente, é uma equação impossível que de alguma forma foi resolvida. E a equação não está apenas na biologia, está também na física, na matemática. E como veremos a seguir, numa área que a maioria das pessoas nunca associou a este debate, a mecânica quântica. Porque resulta que a complexidade da vida e o ajuste fino do universo têm algo em comum com o problema mais profundo da física moderna. O que acontece quando chegas ao fundo das coisas e descobres que não há fundo, só informação? Pega numa pedra. Parece sólida, parece simples. É um objeto, com peso, com textura, com uma história geológica. Agora imagina que a amplias. Primeiro molecularmente. Vês cristais de minerais, arranjos ordenados de átomos. Depois, atomicamente. Vês núcleos densos rodeados de nuvens de eletrões. Depois, subnuclearmente. Vês quarks e gluons, partículas que os físicos descrevem com equações e nunca viram diretamente. E depois, se pudesses continuar a ampliar até à escala de Planck,
onde a física como a conhecemos perde significado, o que é que encontrarias? John Wheeler passou a última parte da sua carreira obcecado com esta pergunta. Ele não era um homem de respostas fáceis. Era o físico que tinha trabalhado com Einstein, que tinha desenvolvido a teoria dos buracos negros, que tinha cunhado o termo buraco negro, literalmente. Uma das mentes mais rigorosas da física do século XX. E nos últimos anos da sua vida, Wheeler chegou a uma conclusão que resumiu numa frase de 3 palavras. It from bit. A coisa vem do bit. O que Wheeler propunha era o seguinte: no nível mais fundamental, o universo não é feito de matéria ou energia, é feito de informação. Cada partícula, cada campo, cada interação, tudo pode ser descrito como a resposta a uma pergunta binária. Sim ou não. 0 ou 1. Ligado ou desligado. A matéria, nesta visão, é informação que se comporta como se fosse sólida. Não é uma ideia marginal. É levada a sério por físicos como John Archibald Wheeler, Max Tegmark e Seth Lloyd. A ideia de que o universo é, na sua essência, computacional, que a realidade física é a execução de um programa, está na fronteira da física teórica contemporânea. O que é que isto tem a ver com a origem da vida? Tudo. Porque se o universo é fundamentalmente informação, se as leis da física são, em algum sentido, código, então a vida não é apenas um arranjo complexo de moléculas. É um arranjo específico de informação que tem a propriedade extraordinária de se poder copiar a si mesma, processar o ambiente e responder a ele. A vida é, nesta perspectiva, informação que sabe que existe. Mas aqui está o problema com a informação. Não surge por acaso. Se abrires um fecheiro de texto aleatório, bits gerados aleatoriamente, não vais encontrar um poema de Camões. Não vais encontrar instruções para construir um avião. Não vais encontrar código funcional de nenhum tipo. Vais encontrar ruído. A informação funcional, aquela que faz alguma coisa, que carrega significado, que produz um resultado quando executada, não é o estado padrão da aleatoriedade. É o estado menos provável de todos. O ADN de uma bactéria simples contém cerca de 1 milhão de pares de bases. Cada par pode ser um de 4 nucleótidos diferentes. Isso dá 4 elevado a 1 milhão de sequências possíveis. Um número absurdamente grande. Desse número absurdamente grande, apenas uma fração minúscula corresponde a sequências que produzem uma célula funcional. O matemático William Dembski calculou a probabilidade combinada de todos os fatores necessários para a origem da vida. O número que obteve foi 10 elevado à potência negativa de 150, muito abaixo do que ele chama o limite universal de probabilidade, o limiar abaixo do qual um evento pode ser considerado, para todos os efeitos práticos, impossível de ter ocorrido por acaso no universo observável. Não é surpreendente que haja tanta complexidade, dirás tu. A evolução produz complexidade. A seleção natural acumula informação ao longo do tempo. E tens razão, depois do surgimento da vida. Mas a seleção natural requer replicação. Requer que haja já um mecanismo que copie a informação com fidelidade suficiente para que a seleção possa atuar. Sem replicação, não há evolução. Sem evolução, a seleção natural não pode construir complexidade. E a replicação em si, o mecanismo mais básico, o mínimo necessário para que a evolução comece, é ela própria extraordinariamente complexa. Este é o problema da origem da vida posto de outra forma. De onde veio a primeira informação funcional? Estás sentado. À tua volta, se pudesses ver todas as moléculas de ar, verias um caos. Trilhões de partículas a moverem-se aleatoriamente, a colidir, a dispersar. Movimento sem padrão. Energia sem direção. Dentro do teu corpo há a imagem oposta. Moléculas que se movem com propósito. Proteínas que reconhecem outras proteínas. Enzimas que catalisam reações específicas no lugar certo, no momento certo. Um fluxo de informação que percorre cada célula do teu corpo neste preciso momento. O contraste entre o caos do ar à tua volta e a ordem do teu corpo é a diferença entre ruído e informação. Como é que surgiu essa diferença? Há um físico que dedicou a sua carreira a esta pergunta. Não a partir de motivações religiosas, a partir de motivações matemáticas. O seu nome é Paul Davies. É professor na Arizona State University.
É autor de dezenas de livros científicos. Ganhou o Prémio Templeton, que é atribuído a pessoas que contribuem para a ligação entre ciência e as grandes questões da existência. Davies não é teísta, mas chegou a uma conclusão que o próprio descreve como profundamente perturbadora. Ele diz que o universo dá sinais de ser, nas suas palavras, biocêntrico, organizado de forma a que a vida seja não um acidente, mas um resultado esperado de princípios físicos profundos. A vida não é um acidente, é uma equação impossível que de alguma forma foi resolvida. E se o universo é feito de informação, se as leis da física são, em algum sentido, código, então a vida não é apenas improvável, é o objetivo. Mas isso coloca a pergunta de forma mais urgente do que nunca. Quem escreveu o código? Há 3 respostas que a física e a filosofia contemporâneas levam a sério, e nenhuma delas é simples. Existe uma conversa que acontece nos corredores das conferências científicas, não nos artigos publicados, não nas entrevistas formais, mas nas conversas depois do jantar, entre pessoas que passaram décadas a trabalhar nas fronteiras do conhecimento. A conversa é sobre os números, sobre a precisão absurda das constantes físicas. Sobre a probabilidade impossível da vida, sobre o que é que tudo isso implica. E a conversa, invariavelmente, chega a um ponto onde alguém diz: o que é que achas mesmo, pessoalmente? A primeira resposta que os cientistas dão, a oficial, a que aparece nos artigos, é: ainda não sabemos. Há processos que não compreendemos. Há física que ainda não foi descoberta. A complexidade da vida pode ter explicações naturais que ainda não encontramos. É uma resposta honesta. É uma resposta que a ciência deve dar quando não tem resposta. Mas é também, para muitos dos que fazem os cálculos, uma resposta que vai ficando mais difícil de sustentar à medida que os números se acumulam. A segunda resposta é o multiverso. Já a conhecemos. Um número suficientemente grande de universos com constantes diferentes garante que pelo menos um tem os valores certos. A improbabilidade deixa de ser um problema porque houve tentativas suficientes. Mas, como dissemos, um multiverso não pode ser testado. E substituir um mistério por um maior não é resolver o mistério, é escondê-lo. A terceira resposta, a que mais físicos evitam, mas que alguns acabam por chegar depois de décadas de trabalho, é a que os números parecem apontar mais diretamente. Que a precisão não é coincidência. Que a complexidade da vida não surgiu por acaso. Que há inteligência envolvida. Esta não é necessariamente uma resposta religiosa, e é importante dizer isso com clareza. A ciência não tem ferramentas para fazer afirmações sobre a natureza dessa inteligência. Não sabe se é o que as religiões chamam Deus, ou uma civilização avançada que criou o nosso universo como simulação, ou um princípio físico que ainda não compreendemos. Mas é uma resposta que a matemática, para muitos, torna difícil de evitar. Francis Collins dirigiu o projeto Genoma Humano, o esforço para mapear todo o ADN humano. Antes disso, foi diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. É talvez o geneticista mais influente do século XXI. Collins cresceu ateu. Tornou-se crente, não por razões sentimentais, mas por razões que ele próprio descreve como racionais. No seu livro A Linguagem de Deus, ele descreve um momento em que, como estudante de medicina, ao lado do leito de morte de um paciente, se confrontou com perguntas que o ateísmo não conseguia responder. Mas o que o convenceu definitivamente não foram as experiências emocionais. Foi o ADN. Collins diz que o ADN é literalmente uma linguagem. Não metaforicamente, estruturalmente. Tem uma gramática, tem um código, tem sequências que são lidas, copiadas, traduzidas, editadas. É informação organizada de uma forma que nenhum processo natural aleatório consegue produzir. Para Collins, o ADN é o que ele chama a linguagem de Deus, a evidência de que por detrás da biologia há uma mente que codificou a vida. A maioria dos seus colegas discorda, mas nenhum consegue refutar os números que o levaram a essa conclusão. Estás numa fila, à espera. Supermercado, banco, onde for. O momento mais comum do mundo. Olhas para as pessoas à tua volta sem as ver realmente. Mas considera isto. Cada pessoa nessa fila é um sistema de informação de uma complexidade que nenhuma tecnologia humana consegue igualar.
Cada um tem um genoma com 3.000 milhões de pares de bases. Cada um tem 100 bilhões de neurónios, formando conexões que os supercomputadores mais avançados do mundo ainda não conseguem simular. Cada um é o resultado de 4.000 milhões de anos de informação acumulada, refinada, preservada. E tudo isso, os números dizem, não devia existir por acaso. A vida não é um acidente. É uma equação impossível que, de alguma forma, foi resolvida. Mas há uma última camada nesta história. Uma que os cientistas raramente mencionam porque toca em algo que a ciência não consegue medir. Não é apenas que a vida é improvável. É que a vida pensa. É que a vida pergunta por que existe. É que a vida, a tua vida, neste momento, está a tentar perceber como é possível existir. E isso, a consciência que se interroga sobre a sua própria origem, pode ser o dado mais estranho de todos. Há uma pergunta que a física não consegue fazer a si mesma. Pode descrever como o universo funciona. Pode mapear a estrutura do espaço-tempo, calcular a energia do vácuo, prever o comportamento de quarks a temperaturas impossíveis. Pode fazer tudo isso com uma precisão extraordinária. Mas há uma coisa que a física não consegue explicar e que está a acontecer neste momento enquanto ouves estas palavras. A experiência de as ouvir. O filósofo australiano David Chalmers chama-lhe o problema difícil da consciência. Não é difícil no sentido de complicado. É difícil no sentido de que pode ser insolúvel dentro das ferramentas que a ciência tem atualmente. O problema é isto. Podes descrever completamente o que acontece no cérebro quando alguém ouve música. Os neurónios que disparam, as frequências que o córtex auditivo processa, os padrões de ativação que se propagam pelas redes neurais. Podes fazer um mapa completo, detalhado, exaustivo de toda a atividade física. E no final dessa descrição completa, depois de ter explicado tudo o que acontece fisicamente, há ainda algo que não explicaste. Como é que se sente? A diferença entre o mapa neurológico da audição e a experiência subjetiva de ouvir uma melodia que te emociona, essa diferença não tem explicação física. Não porque a ciência seja ainda jovem e ainda não chegou lá, mas porque a própria estrutura da explicação científica, que descreve processos em terceira pessoa, em termos de matéria e energia, não tem ferramentas para capturar experiências em primeira pessoa. A consciência é o único fenómeno que conhecemos que é, por definição, subjetivo. E a ciência, por definição, é objetiva. Estás a respirar. Sentes o ar a entrar e a sair. Sentes o peso do teu corpo onde estás sentado ou deitado. Estás consciente de que estás consciente. Esta experiência, esta presença imediata, esta certeza de que algo está a acontecer de dentro é o dado mais indiscutível da tua existência. René Descartes disse: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Podes duvidar de tudo, menos do facto de que estás a duvidar. E, no entanto, a ciência não consegue explicar como é que a matéria produz essa experiência. Não é que os neurocientistas não estejam a tentar. Há décadas de investigação sobre os correlatos neurais da consciência, os padrões cerebrais que acompanham estados conscientes. Sabemos muito sobre o que acontece no cérebro quando estamos conscientes de algo. Mas saber o que acontece no cérebro não é o mesmo que explicar por que há uma experiência subjetiva. É como dizer que uma sinfonia é apenas ondas de pressão no ar. Tecnicamente correto, completamente inadequado. O neurocientista Christoph Koch passou décadas a estudar a consciência. Começou como ateu convicto, determinado a encontrar a explicação física completa da experiência subjetiva. Com o tempo, chegou a uma posição que ele próprio descreve como panpsiquismo, a ideia de que a consciência não é produzida pelo cérebro, mas é uma propriedade fundamental do universo, presente em algum grau em toda a matéria. Não porque tivesse evidências diretas para isso, mas porque todas as outras opções pareciam ainda menos defensáveis. O problema difícil da consciência importa para a nossa história por uma razão simples. Se a consciência é uma propriedade emergente da matéria, suficientemente complexa, se surge naturalmente quando os neurónios se organizam de uma certa forma, então é mais um produto improvável de processos naturais. Improvável, mas natural. Mas se a consciência é algo mais fundamental, se é, como Wheeler sugeria, o observador sem o qual o universo quântico não colapsa para estados definidos, então a situação é radicalmente diferente. Então a consciência não é um produto do universo, é uma condição para que o universo exista tal como o observamos.
Esta ideia, chamada princípio antrópico forte na sua versão mais radical, diz que o universo tem as leis que tem precisamente porque tem de ser compatível com a existência de observadores conscientes, não como coincidência, como necessidade estrutural. É uma ideia que a maioria dos físicos rejeita. É demasiado especulativa, demasiado difícil de testar. Mas é uma ideia que John Wheeler levou a sério, que John von Neumann, o fundador da computação moderna, mencionou nos seus trabalhos sobre mecânica quântica, que Eugene Wigner, Nobel de Física, considerou necessária para explicar o colapso da função de onda. O que estes homens estavam a sugerir é perturbador na sua implicação. Se a consciência é necessária para que o universo quântico tenha estados definidos, se o observador é parte do processo físico, não apenas um espectador, então o universo não pode ter existido, no sentido pleno, antes de haver mentes para o observar. O cosmos precisava da consciência tanto quanto a consciência precisava do cosmos. E isso transforma completamente a pergunta sobre a origem da vida. A vida não é um acidente. É uma equação impossível que, de alguma forma, foi resolvida. E a equação pode ter a consciência como variável fundamental, não como resultado, mas como condição. Se a consciência é o que permite o universo ser real no sentido quântico, então a pergunta como surgiu a vida torna-se inseparável da pergunta o que é a consciência? E ambas se tornam inseparáveis da pergunta que nenhuma ciência ousou ainda responder diretamente. Por que há algo em vez de nada? Gottfried Wilhelm Leibniz fez a pergunta em 1696. Era matemático, filósofo, diplomata, um dos últimos homens que conseguia ser todas estas coisas ao mesmo tempo, sem parecer superficial em nenhuma. Inventou o cálculo diferencial, independentemente de Newton, e passou o resto da vida a disputar a prioridade com ele. Mas a pergunta que o tornou imortal na filosofia não era matemática, era mais simples e mais impossível. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Por que há algo em vez de nada? Durante 300 anos, a filosofia tentou responder. A teologia tinha respostas. Deus é a razão pela qual há algo. Mas isso transfere o problema. E por que há Deus em vez de nada? A física moderna trouxe uma nova ferramenta para a pergunta, a mecânica quântica. No vácuo quântico, o estado de menor energia possível, o que a física chama vazio, há flutuações constantes. Pares de partículas e antipartículas que surgem do nada existem por frações de segundo e aniquilam-se mutuamente. O vácuo não é vazio, é um mar de atividade quântica. O físico Lawrence Krauss escreveu um livro com o título provocador, O Universo do Nada, argumentando que a física quântica mostra como o universo pode ter surgido do nada por flutuação quântica, sem causa, sem criador. O livro foi um sucesso, e depois veio a crítica. O filósofo David Albert, que tem um doutoramento em física teórica, escreveu uma resenha devastadora. Ele apontou que o nada de Krauss não era nada de verdade, era o vácuo quântico, que é uma coisa, tem propriedades, tem leis, tem uma estrutura matemática que governa as suas flutuações. Um universo que surge de um vácuo quântico não surge do nada, surge de algo, de um estado físico com propriedades bem definidas. A pergunta do Leibniz continua sem resposta. Por que existe esse vácuo quântico, em vez de não existir nada absolutamente? A física pode descrever como o universo evoluiu desde o Big Bang. Pode extrapolá-lo para trás até frações de segundo após o início. Pode descrever a inflação cósmica que produziu a estrutura que vemos hoje, mas não pode responder à pergunta anterior a todas essas. Por que há leis físicas? Por que é que há uma realidade que obedece a equações matemáticas? Por que é que a matemática descreve o universo? O físico Eugene Wigner escreveu um artigo famoso sobre a irrazoável eficácia da matemática nas ciências naturais. A matemática é uma construção abstrata da mente humana e, no entanto, descreve o universo físico com uma precisão absurda. Por que é que uma abstração mental se encaixa tão perfeitamente na estrutura do cosmos? Estás a olhar pela janela, ou imagina que estás. Vês o céu, nuvens, talvez árvores. O que vês obedece a leis que podes escrever em equações diferenciais. A trajetória de cada gota de chuva, a pressão que forma cada nuvem, a refração da luz que dá cor ao céu.
Tudo isto segue matemática com uma precisão que nenhuma aproximação consegue melhorar indefinidamente. Por que é que o mundo é matemático? Não há resposta física para essa pergunta, porque a resposta teria de estar fora do mundo físico. Max Tegmark, físico do MIT, um dos cosmólogos mais influentes do mundo contemporâneo, tem uma resposta radical. Ele propõe que o universo não apenas obedece a leis matemáticas. O universo é matemática. A chamada hipótese do universo matemático diz que toda a estrutura matemática que pode existir, existe. O nosso universo é uma estrutura matemática específica, habitada por observadores conscientes que a percebem de dentro. É uma ideia que torna o multiverso inevitável. Cada estrutura matemática consistente é um universo e que transforma a pergunta sobre a origem da vida numa pergunta sobre que tipos de estruturas matemáticas permitem a emergência de observadores. A ideia de Tegmark tem uma beleza estranha. Não requer que nada seja criado. Toda a matemática já existe, no sentido em que o teorema de Pitágoras é verdadeiro independentemente de alguém o ter descoberto. O universo não foi criado, foi instanciado, tornado atual a partir de uma possibilidade que sempre existiu. Mas, e esta é a objeção que o próprio Tegmark ainda não respondeu satisfatoriamente, se toda a matemática existe, por que é que existe consciência? A matemática pode descrever o processamento de informação, pode descrever sistemas que se comportam como se fossem conscientes. Mas pode a matemática explicar por que há uma experiência subjetiva de ser esse sistema? O problema difícil da consciência reaparece, como sempre. A vida não é um acidente. É uma equação impossível que, de alguma forma, foi resolvida. E a equação inclui a consciência, inclui a pergunta de Leibniz, inclui a irrazoável eficácia da matemática, inclui os 6 números de Martin Rees e os cálculos de Harold Morowitz. É demasiado para ser coincidência, disseram os céticos que fizeram as contas. É demasiado para ser acidente, disseram os ateus que chegaram ao fim do argumento. Mas se não é acidente, o que é? Há uma tradição não escrita entre os grandes cientistas. Durante a vida ativa, as conferências, os artigos, as aulas, há uma disciplina de linguagem. Falas dentro dos limites do que podes demonstrar. Não especulas publicamente. Mantens a distinção entre o que a ciência sabe e o que tu pensas pessoalmente. E depois, nos últimos anos, quando a carreira está consolidada, quando já não há nada a perder, quando a perspectiva da morte torna certas perguntas mais urgentes, alguns desses homens dizem o que realmente pensam. Werner Heisenberg, o pai do princípio da incerteza, um dos fundadores da mecânica quântica, disse perto do final da sua vida que a primeira golfada da taça da ciência natural torna-nos ateus, mas no fundo da taça espera Deus. Não era uma declaração de fé religiosa convencional. Era a observação de um homem que tinha chegado ao fundo da física e encontrado algo que a física não conseguia conter. Erwin Schrödinger, o homem cujo nome está ligado para sempre ao gato num estado de superposição, um dos arquitetos da mecânica quântica, escreveu nos seus últimos trabalhos que a consciência não pode ser explicada em termos físicos, que o observador e o observado não são separáveis da forma que a ciência clássica assumia, que a experiência subjetiva é o dado primário, mais certo que qualquer outra coisa, e que qualquer física que a ignore está a começar pelo lado errado. Max Planck, o fundador da teoria quântica, o homem que introduziu a constante que hoje leva o seu nome, disse numa conferência em Florença em 1937 que a ciência não pode resolver o mistério último da natureza, porque nós próprios somos parte do mistério que tentamos resolver. E acrescentou: como tal, reconheço consciência e matéria como igualmente primárias, não como uma concessão à religião, como uma conclusão científica. Albert Einstein, que passou décadas a recusar o Deus pessoal das religiões tradicionais, que disse que Deus não joga aos dados, que era o racionalista por excelência da ciência moderna, escreveu perto do final da sua vida que a experiência mais bela que podemos ter é o sentimento do mistério, que é o sentimento fundamental que está na origem de toda a verdadeira arte e ciência. Que quem não o conhece e não se pode admirar, não se pode maravilhar, está como morto, tem os olhos fechados. Einstein não acreditava no Deus das religiões, mas acreditava que havia algo, uma razão de ser, uma estrutura,
um princípio, para além do que a física podia capturar. Chamou-lhe o Deus de Spinoza, a racionalidade imanente do universo. Estes não eram homens religiosos no sentido convencional. Eram os arquitetos da física do século XX. Os homens que dissolveram a física clássica e construíram a mecânica quântica, a relatividade, a teoria dos campos. E no final das suas vidas, confrontados com as perguntas que os seus próprios trabalhos tinham tornado mais agudas, chegaram a um lugar que a ciência não consegue mapear. O limite onde a física encontra a metafísica. Há um físico vivo que articula este lugar com uma clareza invulgar. Roger Penrose, Nobel de Física de 2020, professor em Oxford, coautor com Stephen Hawking de teorias sobre singularidades em buracos negros, tem uma posição que a maior parte dos seus colegas acha desconcertante. Penrose acredita que a consciência não pode ser explicada por computação, que o colapso da função de onda quântica nos microtúbulos dos neurónios é um mecanismo pelo qual a mente acede a algo que está fora do universo computável, a verdades matemáticas que não são produzidas por algoritmos, mas reconhecidas por uma forma de intuição que transcende o processamento de informação. É uma ideia que a maioria dos neurocientistas rejeita. É uma ideia que os físicos acham especulativa. Mas é uma ideia que Penrose não propõe levianamente. É a conclusão de décadas de trabalho em física, matemática e filosofia da mente. E o que ela implica é perturbador. Que a consciência humana tem acesso a algo que está além do universo físico. Que a mente não é apenas um processador de informação. É uma janela para uma realidade matemática que o cosmos físico instancia, mas não esgota. Voltemos ao início. Estás aqui, agora, a ouvir estas palavras, consciente de que as estás a ouvir, capaz de te perguntar por que existes. Esse facto, a tua consciência neste momento, é, segundo os físicos que acabamos de conhecer, o dado mais fundamental de todos. Mais fundamental que os quarks, mais fundamental que o espaço-tempo, mais fundamental que as equações que governam o cosmos. Porque os quarks existem no universo. As equações descrevem o universo. Mas a consciência é o universo a tornar-se ciente de si próprio. E isso não é acidente. A vida não é um acidente. É uma equação impossível que, de alguma forma, foi resolvida. Não porque os cientistas que fizeram os cálculos o quisessem dizer, mas porque os números os levaram lá. Heisenberg, Schrödinger, Planck, Einstein, Crick, Hoyle, Flew, Collins, Penrose. Nomes que definiram a ciência do século XX. Homens que dedicaram as suas vidas ao rigor, à verificação, à recusa de aceitar o que não pode ser demonstrado. E que chegaram, cada um à sua maneira, ao mesmo limite, onde os números param. Mas há uma última camada nesta história, a mais pessoal, a mais próxima. Não é sobre as constantes físicas ou a probabilidade das proteínas. É sobre o que tudo isto significa para ti. Agora, neste momento, com a tua vida específica, com as tuas escolhas, com a tua consciência que está a processar estas ideias. Se a vida não é um acidente, o que é? E se não é um acidente, o que isso implica sobre o modo como a vives?